Fala, jovens! Se você está começando agora no universo dos fundos imobiliários, você provavelmente já ouviu ou vai ouvir falar sobre o HGLG11, o fundo de logística da Credit Suisse Hedging Grifo, um dos maiores fundos imobiliários do Brasil. Eu separei as principais informações sobre ele de uma forma muito didática e direta ao ponto, porque eu sei que nem eu nem você quer perder tempo, beleza? Então, vamos para o conteúdo, mas antes, roda a vinheta. E antes, um recado muito rápido que eu sempre falo em todos os vídeos. Se você quiser fazer uma pergunta diretamente para mim, me segue no Instagram, @carol.jovens, porque eu abro caixinha de pergunta toda semana e respondo dezenas e dezenas de perguntas, beleza? Primeira informação que eu quero mostrar para vocês é uma que eu extraí do boletim mensal de fundos imobiliários, que é feito pela própria B3. Se você não sabe o que é B3, é a Bolsa de Valores do Brasil, né? É a única que nós temos aqui. Esse boletim mostra pra gente que o HGLG11, esse fundo de logística, ficou entre os top 10 FIIs mais negociados em agosto de 2021. E se a gente olhar aqui do lado, nos top 10 FIIs mais negociados dos últimos 12 meses, o HGLG11 também está aqui no nosso top 4. Aqui embaixo a gente consegue ver a carteira teórica do IFIX, que é o nosso principal benchmark dos fundos imobiliários. Carol, o que é benchmark? É o principal parâmetro, é o principal indicador dessa indústria de fundos imobiliários. E a gente consegue ver que o HGLG11, a participação dele nesse índice tem um peso de 3,3%. Então, é uma participação bem relevante, tá? Tá entre aqui as principais. E agora vamos falar sobre o objetivo, né, desse fundo imobiliário. Ele é um fundo no qual investidores, né, investem nele buscando renda recorrente, porque é um fundo que tem no seu portfólio vários imóveis que são alugados e geram renda, mas não é só isso. Esse fundo, ele tem uma gestão ativa, então a equipe de gestão tem muita autonomia para fazer a compra e venda de ativos, né? Ou até mesmo fazer a parte de construção, né, para depois fazer a locação, ou até mesmo construir prédios, né, galpões específicos para um determinado cliente. E isso no universo dos fundos imobiliários é chamado de Build to Suit. Inclusive, esse fundo imobiliário anunciou recentemente a venda de um ativo muito importante do seu portfólio, que eu vou falar já para você. Mas antes, eu separei aqui as principais informações do fundo imobiliário que você precisa conhecer. Vamos lá. Patrimônio líquido do fundo já está em 3,14 bilhões. O valor de mercado do fundo já passa de 3,46 bilhões. A liquidez também é muito alta. Se você não sabe o que é liquidez, é o quão líquido, né, é a negociação dessas cotas. Fundos imobiliários a gente negocia através de cotas. Então, no caso do HGLG11, ele tem uma liquidez bem alta, né? Gira em torno de 7 milhões de reais por dia. Depois nós temos as taxas, então a taxa de administração é de 0,6% ao ano do valor de mercado do fundo, e o dividend yield, né, que são os dividendos, os proventos dos últimos 12 meses, está em 8,21%. Lembrando que isso aqui já é isento de imposto de renda. O HGLG11, ele pode ser considerado um fundo imobiliário multi-imóvel, porque no portfólio dele tem vários imóveis. Isso é ótimo para quem está começando em fundos imobiliários. Se você está começando, muito cuidado com monoimóvel, ou seja, aquele fundo imobiliário que tem apenas um imóvel no seu portfólio. O HGLG11 possui quase 20 imóveis locados para grandes empresas. Separei algumas aqui, como Tetra Pak, a Gerdau, a Volkswagen, entre outras. E o maior inquilino atual representa pouco mais de 20% de toda a receita contratada do fundo, sendo este a Volkswagen.
E lembra que eu falei lá no início do vídeo que tinha um dos ativos do fundo que não faria mais parte? Pois bem, esse imóvel pertence a Lojas Americanas, com certeza você já ouviu falar. Então esse ativo ele vai ser vendido para um outro fundo imobiliário muito famoso, que é o GGRC11, né, que é o GGR Coppev. E talvez você se pergunte, Carol, mas por que o HGLG11 está vendendo um dos principais ativos, né? Era o segundo maior ali do seu portfólio. Muitas vezes a equipe de gestão acredita que possa encontrar um outro ativo com um potencial de retorno maior, tá bom? Então isso envolve muito a estratégia da equipe de gestão. Então agora vai passar aí na tela para você quais são esses imóveis logísticos do fundo. Esse material que você está vendo é o material oficial distribuído pelo fundo imobiliário. Eu vou deixar aqui na descrição, aqui embaixo, o site, tá, do Credit Suisse, onde você pode fazer o download desse material de 21 folhas, onde você vai encontrar todas as informações primordiais que você precisa conhecer antes de investir em qualquer fundo imobiliário. E por fim, nós temos a rentabilidade. Se você assistir a minha playlist de fundos imobiliários aqui do canal, você vai ver que eu falo que um dos pontos mais importantes a serem analisados nos fundos imobiliários é o seu track record, ou seja, a performance. Está na tela aí para você a rentabilidade, tá? A gente consegue ver que o HGLG11, desde o seu início, contando aí com reinvestimento dos dividendos, entregou 372% de retorno, isso desde março de 2011. Já o IFIX não é possível comparar porque o IFIX surgiu um pouco depois do HGLG11, então nós não conseguimos ter esse parâmetro. E por último, o CDI bruto, Então a gente consegue ver que o CDI bruto, desde o início do fundo imobiliário, entregou 138% de retorno. Então agora que você assistiu até aqui, eu quero que você faça duas coisas. Primeiro, eu quero que você comente aqui embaixo o que você achou do HGLG11. Gostou dele? Não gostou? Achou interessante? Vai estudar mais? Não vai? Enfim, quero saber sua opinião. E segundo, não esquece de deixar o seu like, assim você me ajuda para que eu consiga continuar trazendo conteúdos de qualidade para vocês. Beleza? Sugestões, comentários, não hesite em colocar aqui embaixo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!